Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Musley. Estamos muito contentes e felizes de estarmos com você. Olha, vamos começar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, e vamos adiante, porque Paulo, guiado pelo Espírito Santo, tem estabelecido o fato de Cristo ressurreto, dizendo, bem, eu vou ler aqui e depois vamos fazer um comentário. Leia aí para mim o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim diz o Espírito Santo. E foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os santos. Agora, essa palavra primícias ali nos diz que porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e você tem que entender que Cristo mesmo ressuscitou várias pessoas dentre os mortos no seu ministério na terra. Elias ressuscitou um garoto entre os mortos, Eliseu ressuscitou um garoto entre os mortos, e por aí vai. Mas isso é diferente, essas pessoas, elas na verdade morreram depois. Todos eles chegaram a um ponto que morreram, porque o homem vive uma vez e depois disso vem o juízo. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo Pai Celestial e o poder do Espírito Santo. Foi assim que ele ressuscitou dentre os mortos. A sua ressurreição prova que o que ele fez na cruz do Calvário venceu todo o pecado e venceu a Satanás e os poderes das trevas. Todo espírito demoníaco e anjos caídos foram vencidos na cruz do Calvário. Agora, a garantia, vamos dizer assim, de uma forma diferente, a ressurreição de Cristo é uma garantia que a ressurreição da vida no geral está por vir. Eu quero explicar algo aqui. Existem duas ressurreições por vir. Duas. A primeira, a ressurreição da vida. E isso vai ser em várias partes, para ser sincero com você. Eu quero ver se eu me lembro aqui da ressurreição geral ou do arrebatamento geral que vai acontecer. Os 144 mil judeus que vão ser arrebatados bem no meio da grande tribulação e que os santos que vão ser os mártires, né? Que eles vão ressuscitar. E depois também vem as duas testemunhas, que eu acho que vão ser Elias e Enoque. Eles discordam a respeito disso, alguns concordam quem vai ser o primeiro e o segundo, mas eu acho que vai ser Elias e o Enoque, porque nunca morreram. E todo homem tem que morrer, mas de qualquer forma, essa é a ressurreição da vida. A ressurreição da vida. Então existe também a ressurreição da condenação que Jesus mencionou, que vai acontecer mais ou menos 1000 anos depois da ressurreição da vida. E nessa ressurreição de condenação, as pessoas vão ressuscitar, o inferno vai entregar aqueles que estão nele e os centenas de milhões que estão lá, e vão estar de pé diante de Deus no julgamento do trono branco. Não vão haver crentes ali. Eu preciso falar de novo. Não, todos vão ser crentes, mas vai ser tarde demais. Eles não podem ser salvos agora. E as ações deles, na verdade, serão lidas dos livros que são guardados no céu, provando a sua disposição, provando quem eles são e o que eles são. E eles vão ser lançados no lago de fogo para todo o sempre. Agora, essas são as duas ressurreições. E a ideia é, senhoras e senhores, que quando te ensinam, se é que ensinam, que o ser humano é somente mais um animal, e quando você morre, você volta para o nada, isso não é verdade. Todo ser humano que já viveu e que está vivo nesse momento ou que vai viver, vai ter que viver para todo sempre. A morte física não acaba com a vida. O corpo físico volta até o pó, mas a alma e o espírito ou vai para o céu ou para o inferno. Eles vão para o inferno se não aceitaram a Jesus Cristo.
eles vão para o céu se aceitaram a Jesus Cristo. Jesus deu, e nós lemos outro dia, Jesus deu uma descrição do que eu acabei de dizer, da pessoa que não conhece a Deus morre e a pessoa que conhece a Deus morre. No capítulo 16 de Lucas. E precisamos entender isso, que todo ser humano vai encontrar Cristo um dia. Você vai encontrá-lo agora na cruz, ou você vai encontrá-lo depois no julgamento, mas encontrá-lo você vai. E eu quero que você pense nisso, vivendo para todo o sempre. Essas pessoas no inferno agora vão estar lá por 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos de hoje adiante, nunca vai acabar. A eternidade é para sempre. Quem está no céu e aqueles a caminho do céu, que eu creio que inclui você e todos que estão aqui agora, vão viver com o Senhor para todo o sempre. Estamos falando de algo que é muito, muito sério. Ah, eu não acredito nisso. Olha, você está apostando alto. Eu me lembro anos atrás pregando em um culto em Louisville, não era Louisville, mas St. Louis, no Missouri. Um homem jovem estava no culto, em uma das noites daquele culto, e alguém me disse que ele era um músico, ele tocava nas boates ali em volta, perto de St. Louis, e ele veio me ouvir tocar piano e por aí vai. E eu fiz a chamada para o altar naquela noite, e eu fui até ele, coloquei a mão nos ombros dele para convidá-lo para aceitar a Cristo. Ele não foi sem educação nem nada, mas ele foi sincero. Ele disse: eu não sei se existe um Deus. Eu não sei se a Bíblia é verdadeira ou se é só mais um livro. Eu não sei se existe esse negócio de céu, inferno ou o que for. Eu escutei aquilo, então eu disse a ele. Eu disse, se nada disso existir, seja o que for que esteja lá fora, nós vamos para o mesmo lugar. Mas se eu estiver certo, e existe um inferno, existe um céu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você vai morrer e ficar perdido eternamente se continuar vivendo dessa forma. E eu vou morrer e você salva eternamente. Você está apostando em algo que é a maior coisa. Por isso que Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Irmão Swagger, existe mais prova de que Jesus ressuscitou dos mortos, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos, do que existem de outras pessoas que já estiveram na face da terra que você pode provar a sua existência. Existem mais provas e evidências de Cristo e a sua vida, morte, sepultamento e ressurreição do que há em qualquer outra pessoa na face da terra. Exatamente. E esta palavra aqui, que ele se tornou as primícias daqueles que dormiram, no grego é parshei, que explica que a primícia no tempo da colheita eram os primeiros maços que eles removiam, mas também representa, sabe, a garantia do sucesso do resto da colheita. Era a parte imparcialmente desta colheita. Você pode falar no sentido que a ressurreição é a colheita de pessoas. E este maço, esse primeiro maço que veio, era Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos e vivendo, provando que todos nós podemos ser ressuscitados. Ou podemos dizer arrebatados, que também quer dizer a mesma coisa. A palavra metamorfose, que é mudar num piscar de olhos, que é um tipo de ressurreição. Então é a mesma coisa. Mas o sucesso disso, dessa colheita, de pessoas serem ressuscitadas dos mortos e vivendo uma vida para a eternidade, é aquele primeiro maço, Jesus Cristo. Agora, a diferença entre quem que era a filha da viúva? Não. A filha de Jairo, o filho da viúva e Lázaro. Eles ressuscitaram dos mortos como Jesus Cristo. Certo. Mas eles não eram da mesma dignidade e caráter deste primeiro maço, porque eles morreram novamente. Certo, é verdade, isso mesmo. Ressuscitou dos mortos, conquistou a morte, o inferno e o sepulcro. Isso.
então nós seremos como ele, como o Lauren mencionou aqui. Considerando o que nós estamos tentando explicar aqui, em relação à eternidade da alma do homem, em relação ao inferno e ao céu, algo desse tamanho, olha, isso é tão grande que vai além do entendimento humano. E eu quero repetir o que eu disse há um instante atrás, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a Sim. sua alma? Por que é que o mundo, sabe, os milhões de pessoas que existem, até bilhões de pessoas que existem, porque a população do mundo inteiro, o número de pessoas que realmente nasceu de novo, sabe, deve ser bem pequeno, para ser sincero. Mas, por que é que a maioria das pessoas não querem aceitar a Cristo? Que eles querem apostar. É como se tivesse colocado um revólver na sua cabeça, tipo uma roleta russa, rolando e depois puxando o gatilho. Uma certa hora, a bala vai sair dali. Sim. Bom, você não tem o perdido aqui não tem a mesma habilidade de vencer espiritualmente como as pessoas que nasceram de novo. Eles não têm, sabe? Está se referindo aqui como cegos. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais e tudo isso. Mas você não acha que, realmente, Lauren, isso é verdade que você disse aí? Com certeza, você está certo. Mas que o maior problema é a falta de fé? Isto mesmo. Eles simplesmente não acreditam no que falamos. Sabe, a Bíblia é um bom livro, mas será que eles realmente acreditam que é a palavra de Deus? Eu duvido. Sim, eu acho que você está correto. É a descrença, mas por quê? Por que escolher não acreditar? Porque é ofensivo aquilo Mas que você queremos. não acha que acreditar ou não acreditar, como você bem disse, é uma escolha? Absolutamente, sabe? Todo homem faz essa escolha. Mas não queremos ser crentes de coração, porque se eu me torno um crente, então eu me torno responsável pelo Deus que me criou. E é isso que eu não quero. Não, espera aí, isso está certo, mas você pode ser um não crente e ainda assim você vai ter que prestar contas. É o que eu estava tentando dizer há pouco agora. Sim. Todos. É por isso que a psicologia humanista é tão aceita, porque ela não acredita em um julgamento. Sim, eu acho que a maioria das pessoas não são ateus, que escolhem não acreditar, sabe? Eles escolhem não acreditar num Deus que estamos apresentando. Eles escolhem acreditar num Deus que eles criam e que eles desejam. E eles vão te dizer, eu acho que Deus, se você realmente existe, que ele faria, e aí eles vão te falar como eles acham que Deus vai fazer as coisas, e aí eles vão te dizer como que eles qualificam para estar do lado positivo da sua avaliação. E a maioria deles consideram as obras que fazem, né? Sim, é certo. Para escolher não acreditar, é em parte dizer, eu não acredito no tipo de Deus que você está pregando. Eu quero acreditar no tipo de Deus que eu proclamo, porque ele me permite esse indivíduo, e é isso que o mundo e o sistema faz. Criar o seu próprio Deus e aí se torna confortável com ele. Mas pouco que você pensa nisso, já dá para ver a falácia de uma forma de pensar assim. E olha, nós temos que voltar, se isso é a palavra de Deus, se realmente é a palavra de Deus, então nós vamos ter que prestar contas a ela. Vamos ter que responder um dia. E a resposta, na verdade, é uma questão de acreditar não tanto em Deus, sim em Deus, mas em Jesus Cristo. E Jesus diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Sabe, Jesus disse em João capítulo 3, uma passagem poderosa onde ele diz, sabe, João 3,16, todos conhecem, até o não salvo, o descrente, ele conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz, continuando no versículo 17 do capítulo 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, ou que as suas obras sejam expostas pelo que são. E Jesus disse
de uma maneira aqui em João 3, ele está dizendo, se o homem não acredita, ele já está condenado. E na realidade, ele já está se autocondenando por não acreditar em Jesus Cristo. E Jesus veio para o mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E a razão pela qual eles não acreditam é porque eles amam as trevas ao invés da luz. E ele não quer vir para a luz, que é Jesus. Porque quando ele vem, quando vamos para Cristo, nós vemos que as nossas obras são expostas pelo que elas são. Nós somos expostos como pecadores e quem nós somos. Mas quando uma pessoa vem para este ponto, sabe, ele vai reconhecer que é um pecador. E Jesus Cristo é o Salvador. E é nisso que ele começa a acreditar e ter uma vida eterna da maneira que Deus entende para que eles tenham. Mas você não acha que a razão principal pela qual não acreditam são duas? A primeira é porque não querem deixar o pecado deles, seja qual for esse Eles pecado. amaram as trevas mais do que a própria luz. Eles amaram as trevas mais do que a luz. E a segunda razão é que eles não querem aceitar a Cristo. Eles não acreditam que realmente ele é o Filho de Deus. Olha só, você questiona pessoas e elas dizem, bem, o que o Dima ou o Lauren disse há um instante atrás, se existe um Deus, se Jesus é isso e aquilo, então eles realmente, olha, milhões de pessoas acreditam que Jesus Cristo viveu. Um bom homem, sim. Filho de Deus, não. Olha, fico surpreso quando as pessoas na igreja se encaixam nessa categoria. Verdade, correto. Sabe, o Espírito Santo, ele coloca assim, aqui em 1 João 5, 10 a 12, se eu puder ler aqui, por favor, na Bíblia do expositor. Aquele que acredita no Filho tem uma testemunha em si mesmo, e essa testemunha é o Espírito Santo. Quem a Deus não crê, lhe tem feito mentiroso. Apresenta o problema da incredulidade com a dificuldade básica na raça humana. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho, explica o fato de que a prova é indiscutível. E este é o testemunho. O testemunho é a palavra de Deus, que é a história da cruz, que Deus nos deu a vida eterna. A vida de Deus que flui e literalmente se faz para o crente. E esta vida está em seu Filho. Cristo é a fonte, enquanto que a cruz é o meio. E aqui está, aquele que tem o Filho tem a vida, por meio da cruz. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Descarta todos os alardes falsos do mundo. Em outras palavras, esta vida eterna é encontrada numa pessoa, do Senhor Jesus Cristo. E ele está querendo vir em nossos corações e vidas e nos dar esta vida eterna. Então, o problema da descrença é aceitar ou rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus. É verdade, Dia, mas as pessoas não querem largar o pecado deles. Em segundo lugar, eles pensam na cabeça deles que isso tem que ser a pior vida do mundo. Eles imaginam que não é legal. Eu tinha um homem que me disse uma vez, eu esqueci aonde foi, mas ele achou que ir para a igreja era como ir para a prisão, ir para a cadeia. Correto. Sabe, a gente pode falar isso aqui, lembra em Gênesis, capítulo 4, aonde Caim, sabe, ele não queria estar na presença de Deus, é isso que a sociedade quer, sabe, a liderança de Caim. Verdade. Ele foi colocado fora da comunhão de Deus. E agora a vida era dependente de quão bom ele poderia ser. E é isso que as pessoas querem. Mas veja bem, a paz e a alegria que o crente experimenta, que nós temos em Cristo, o mundo lá fora não sabe nada disso. Correto. E você tenta explicar para eles, eles olham para você como se fosse uma vaca olhando para um portão novo, nem sabem o que você está falando, porque eles não têm nada para comparar com isso. Certo. Eles não sabem. Mas existe, quando aceitam o Senhor. Eu estava pensando outro dia mesmo, me lembrei do sábado à tarde, quando eu entreguei meu coração a Cristo. Eu tinha 8 anos de idade. E ali, resumindo a história, eu estava indo ao cinema e o Senhor falou comigo. E alguém pode dizer, como você sabe que era o Senhor? Você tinha 8 anos de idade.
Bem, o Senhor pode não aparecer, mas ele pode falar o que quiser. Ele pode se revelar para um menino de 8 anos ou qualquer Certo. outro. Ele é capaz de fazer isso. E ele me disse: não vá até esse lugar, entregue seu coração a mim, porque você é um vaso para ser usado para o meu serviço. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que eu não fui, obedeci ao Senhor, desci a rua e eu entrei naquela farmácia, comprei um sorvete ou algo assim. Voltei, fiquei na esquina ali, eu nunca. Olha, com 8 anos de idade, você não sabe muita coisa do pecado. Nós nascemos Certo. no pecado, mas não entendemos muita coisa. Não dá para saber muito com 8 anos de idade. E aí, eu ainda lembro de como eu me senti. E eu já pensei muitas vezes, se eu me senti tão bem ali, com 8 anos de idade, sabendo que eu não tinha pecado, quanto mais deve sentir um bêbado. Quanto você deve ter sentido quando entregou o seu coração a Cristo e esse terrível peso do pecado foi embora. Mas dá para você falar para as pessoas sobre isso, mas a não ser que tenham experimentado, Certo. eles não sabem. Não há nada na vida que se compare a Isso isso. mesmo, não dá. Satanás faz de tudo que pode, usa drogas, usa álcool, sabe, de acordo com a sua confissão. Você bebia muito quando foi salvo, não é mesmo? Sim, eu era. Viciado em drogas também. Então, quando você olha para isso, será que você pode dizer que as tentativas de Satanás de tentar comparar com o que Cristo pode dar? Eu estou apenas perguntando. Olha, na verdade, não existe comparação. Sabemos porque que há não tem comparações, comparação. sabe, deste lado aqui de crer, não há nada que pode se comparar. Você não existe relacionamentos que você pode se comparar, não existe satisfação que se compare. Todas as coisas do outro lado da fé, sabe, do lado negativo da fé e a descrença, não existe nada e não tem nada que pode ser comparado com estar certo com Deus, nada. Mas dizendo para essa pessoa que eles podem ouvir o que você está dizendo, mas eles não Sim, têm a menor sim. ideia ao que realmente significa. Mas nós temos que lembrar, irmão Suegar, sabe, cada um tem um pouco de culpa. Eles tentam cobrir esta culpa, mas Você está certo, é nas mesmo. questões profundas do coração, como você se livra disto? E não há paz lá, não há satisfação até que você venha para Cristo. Eu tenho um bom amigo em Dallas, no Texas, ele é um guerreiro, ele é um pouco mais velho do que eu, e ele se aposentou agora. Mas ele foi um dos melhores advogados naquela área de Dallas e Fort Worth ali por anos, até ele se aposentar. E ele disse, eu não sei quantos carros eu bati nessas estradas que tem aqui na região de Dallas, bêbados. Eu ficava bêbado sempre, direto. E eu perguntei a ele, Denis, quais eram os seus pensamentos naquela época? Ele era um advogado e não sabia nada de Deus. Então, e eu perguntei a ele, o que você pensava nessa época? Você mencionou a culpa. Ele disse, um temor de morrer. Eu acordava com medo, eu ia para a cama com medo. E a esposa dele começou a pedir algumas das nossas gravações. Ela gostava daquele disco que tínhamos, Há um Rio. E ela ordenava um e ele jogava na parede e quebrava, sabe? Era aqueles discos grandões, lembra? E ela chegava ao ponto que ela estava pedindo 5, 6 de uma vez só, porque ele quebrava todos eles. E, sabe, xingava, jogava na parede, eu não aguento escutar esse negócio mais, e por aí vai. E chegou, eu acho que era um sábado à noite, por aí. E ele quebrou um ou dois ali na parede, e nosso tempo acabou. Eu vou ter que terminar essa história no próximo programa, então você não pode perder, me ouviu? Então, fique ligado, você não vai se decepcionar. Obrigada por se juntar a nós a um estudo na palavra com o evangelista Jimmy Swaggart. Para mais informações sobre o ministério Jimmy Swaggart, procure o nosso website jsm.org.
o grande profeta Ezequiel